Em uma mesa esquecida pelo tempo, repousava uma única folha de papel. Nela, um nome estava escrito em tinta vermelha, com erros de ortografia. Imperfeito, mas impossível de ignorar. Aquela folha era uma pista silenciosa, um rastro discreto apontando para um garoto da Califórnia que se tornaria uma das figuras mais magnéticas de Hollywood, mesmo sem nunca ter tentado ser moldado por ela. Mas atenção, leitor! Esta reportagem não começa com a fama, os tapetes vermelhos ou os holofotes. Ela começa com um sonho completamente diferente. O sonho era o beisebol. Uma vida dividida entre contratos de estúdio e os campos de terra batida, até que uma colisão violenta na segunda base apagou tudo em um único segundo. E é exatamente aí que a verdadeira questão começa a nos assombrar. O que acontece quando o sonho que você realmente deseja é arrancado de suas mãos e a indústria corre para definir quem você deveria ser? Você aceita o rótulo de ex-ator mirim ou transforma a perda em uma lenda? Por que ele disse não quando todos diziam sim? As respostas estão escondidas naquele bilhete, naquela colisão e principalmente no passado. Porque antes de surgir a lenda do cinema, existia o diamante do campo, a família e a primeira decisão que mudou tudo. Para compreender a alma de Kurt Russell, é preciso entender uma verdade fundamental. Na casa dos Russell, o beisebol não era um passatempo. Não era algo que Kurt fazia nos fins de semana, espremido entre a escola e testes de televisão. Não era uma fase passageira ou um plano B. O beisebol era a própria língua que aquela família falava. Era o tema sagrado na mesa de jantar, a lição que seu pai lhe ensinou antes de qualquer outra coisa, e o fio invisível que conectava cada geração de homens Russell antes dele. E tudo isso começou com um homem chamado Bing, Neil Oliver Russell, conhecido por todos que o amavam simplesmente como Bing. Não era apenas o pai de Kurt. Ele era um ex-jogador de beisebol profissional e um ator de caráter que passou mais de uma década como o vice-xerife Clem Foster em uma das séries de faroeste mais icônicas da TV, Bonanza. Mas, acima de tudo, Bing era o tipo de homem que carregava o jogo de beisebol em seus ossos, da mesma forma que outros homens carregam sua religião. A história de Bing tem raízes profundas. Ele cresceu em St. Petersburg, na Flórida, bem ao lado do campo de treinamento de primavera do poderoso New York Yankees. Quando menino, ele não era um fã distante assistindo da arquibancada. Ele era uma presença viva, um mascote não oficial. Ele se tornou amigo próximo de gigantes como Joe DiMaggio e Lefty Gomez, lendas cujos nomes ainda ecoam pela história do esporte. Essa conexão deu à família Russell algo que dinheiro nenhum poderia comprar: um legado. Lefty Gomez tornou-se uma espécie de padrinho para Bing. As histórias sobre o jogo, sobre os jogadores e sobre como o beisebol realmente funcionava atrás das portas fechadas dos vestiários fluíam pela casa dos Russell como água corrente. E o jovem Kurt cresceu mergulhado nessa sabedoria. "Meu pai me deu o conhecimento técnico", diria Kurt anos mais tarde. "Ouvir sobre beisebol vindo deles me deu uma apreciação forte desde cedo." Mas não era apenas apreciação. Era devoção pura. Desde o momento em que Kurt conseguiu segurar um taco, Bing estava lá. Ele lançava bolas rasteiras no quintal, organizava treinos de rebatidas na entrada da casa deles em Thousand Oaks, Califórnia. Bing ensinava muito mais do que apenas como rebater. Ele ensinava como pensar, como mover os corredores, como ler uma jogada antes mesmo que ela acontecesse. O beisebol na casa dos Russell era sério. Era discutido com a mesma gravidade com que outras famílias discutiam o futuro ou viagens de fim de semana. Era a coisa. E o pequeno Kurt absorvia cada palavra como uma esponja. Aos 9 anos de idade, o beisebol já era tão central em sua vida que moldou uma decisão que, acidentalmente, mudaria tudo. Mickey Mantle e Roger Maris, dois dos nomes mais lendários da história do esporte, iriam estrelar um filme chamado Safe at Home. Quando Kurt soube disso, a escolha foi óbvia e instintiva. Ele fez o teste para o filme
Não porque queria ser uma estrela de cinema, mas simplesmente porque queria conhecer Mickey Mantle. O destino pregou uma peça. Ele não conseguiu o papel. No entanto, aquele teste abriu uma porta, e por essa porta entrou outra oportunidade. Um pequeno papel não creditado em um filme de 1963 de Elvis Presley, chamado It Happened at the World's Fair, Loiras, Morenas e Ruivas. Kurt tinha apenas 11 anos. Para ser brutalmente honesto, ele não ligava muito para o Elvis. Ele ligava para o beisebol, mas seus pais disseram sim. Kurt apareceu no set e algo mudou silenciosamente no pano de fundo de sua vida, embora ele não fosse compreender isso por muitos anos. Porque ao longo de toda a década de 1960, a verdade de Kurt Russell estava nos campos. Ele jogava beisebol em cada oportunidade que tinha. Little League, campeonatos, tudo. Cada temporada, cada jogo, cada tarde poeirenta em algum diamante no sul da Califórnia. Ele levou essa mesma fome para o ensino médio, onde jogou como segunda base pela Thousand Oaks High School. E aqui está o detalhe crucial. Ele era bom. Não bom, da maneira que jogadores casuais são. Ele era bom de um jeito que chamava a atenção real, de um jeito que fazia as pessoas pararem para olhar. Durante todos aqueles anos, a escola, as temporadas juvenis, os jogos decisivos, Kurt nunca, nem por um momento, viu o beisebol como algo temporário. Ele nunca olhou para os papéis de atuação que começavam a aparecer em seu currículo e pensou: talvez seja para lá que eu vou. Para ele, o cinema era o acidente. O beisebol era o destino. Para Kurt Russell, o beisebol era o destino final. Pelo menos era nisso que ele acreditava com todas as forças de seu ser. Porque para aquele jovem, o diamante de terra batida não era apenas um local onde se jogava uma partida. Era o santuário onde ele se sentia mais ele mesmo. Era o lugar onde as lições duras de seu pai finalmente faziam sentido, onde o sobrenome Russell significava algo conquistado com suor e sangue, e não algo dado de presente. Anos mais tarde, com um peso na voz que sugeria uma ferida ainda não cicatrizada, Kurt admitiria: eu realmente amava o beisebol. Eu achava que atuar era apenas algo que eu podia fazer para ganhar dinheiro. Foi só quando cheguei aos meus 20 e poucos anos que comecei a levar isso a sério. 20 e poucos anos. Foi preciso chegar a essa idade para que Kurt Russell finalmente admitisse para si mesmo que a atuação era real, que importava, que talvez, apenas talvez, fosse o seu verdadeiro caminho. Mas essa admissão não veio de graça. Ela veio porque o beisebol lhe tirou algo primeiro, algo que ele nunca recuperou. No entanto, antes da perda, houve a descoberta. A primeira vez que Kurt Russell pisou em um estúdio da Disney, ele tinha apenas 15 anos. E o homem mais poderoso de toda a indústria do entretenimento estava observando. Não de longe, não através de um relatório frio em uma mesa de escritório, ou por uma recomendação passada por uma cadeia de executivos engravatados. Walt Disney estava lá, em pessoa, prestando atenção. O filme era Follow Me, Boys. Aconteceu naquela casa. Uma aventura familiar estrelada pelo amado Fred MacMurray. O papel de Kurt era pequeno. Nada que abalasse o mundo, nada que, em uma reunião comum, fizesse cabeças girarem. Mas Walt Disney não era um homem comum. E seu olhar não era um olhar comum. Naquele garoto de 15 anos, o criador de sonhos viu algo que ia muito além do talento técnico. Ele viu uma presença, uma qualidade inefável que não podia ser ensinada em escolas de teatro, nem fabricada ou produzida por qualquer sistema de estúdio no mundo. E Walt decidiu, com a certeza silenciosa de um homem que passou a vida inteira garimpando exatamente esse tipo de ouro, que Kurt Russell valia o investimento. Então, ele fez algo extraordinário. Walt assinou com Kurt um contrato de 10 anos com a Walt Disney Productions. Não porque o estúdio precisasse desesperadamente de outro ator infantil, nem porque os números ou as planilhas exigissem isso. Ele fez isso porque Walt Disney pessoalmente acreditava naquele garoto. E Walt não desperdiçou sua crença.
Em sua última aparição filmada, capturada em outubro de 1966, poucas semanas antes de sua morte, Walt disse aos telespectadores algo que ecoou pelos corredores de Hollywood desde então. Ele chamou Kurt Russell de um garoto de 15 anos para quem eu prevejo um grande futuro na atuação. Walt Disney, o homem que desenhou Mickey Mouse, que construiu a Disneyland com suas próprias mãos e sua visão impossível, olhou para a câmera e fez uma profecia sobre um adolescente de Thousand Oaks. E ele estava certo. Mas o contrato e os elogios públicos eram apenas a superfície do que Walt deu a Kurt. O que aconteceu por baixo disso, nas horas privadas e silenciosas entre os dois, foi algo muito mais raro do que um acordo comercial. Foi uma educação de alma. Kurt diria mais tarde que Walt Disney o lembrava de seu avô. Havia um calor ali, uma curiosidade genuína, uma maneira de olhar para o mundo que era menos sobre poder e mais sobre possibilidade. Walt tinha um hábito, um vício definidor de fazer a mesma pergunta repetidamente, não importava o que estivessem discutindo. Isso não seria divertido. Essa era a essência de Walt. A pergunta não era, isso vai dar dinheiro? A pergunta não era, isso é inteligente? A pergunta era sempre sobre a alegria, sobre a brincadeira, sobre a razão mais pura pela qual alguém cria qualquer coisa. E ele não apenas fazia a pergunta. Ele ensinou Kurt a pensar dessa forma. Disney sentava-se com o jovem ator e conversava sobre roteiros, sobre estrutura, sobre como uma história respira na página versus como ela respira na tela. Falavam sobre pontos de vista, sobre o público, o que eles sentem, o que precisam, o que respondem de maneiras que nem sempre conseguem nomear. Estas não eram lições entregues em uma sala de aula com quadro negro. Eram conversas, do tipo que acontece entre duas pessoas que genuinamente gostam da companhia uma da outra, onde o conhecimento passa não por instrução, mas por presença. Ele me ensinou sobre a estrutura de um roteiro, pontos de vista, audiências, como olhar para um personagem, como acessar a credibilidade, recordou Kurt. Eram todas coisas nas quais eu nunca tinha pensado. Eu realmente gostava dele. Walt também deu a Kurt algo que nenhum outro executivo de estúdio pensaria em dar a um ator contratado adolescente: acesso total. Ele levou Kurt em passeios pelo estúdio de animação, por trás das portas que a maioria das pessoas, até mesmo funcionários da Disney, nunca via. Ele mostrou a ele como a mágica era realmente feita. Não a mágica dos filmes em si, mas a mágica mais profunda, a maquinaria da imaginação. Como uma ideia se torna uma imagem, que se torna uma história, que se torna algo que vive nos corações de milhões. E então, Walt fez algo ainda mais notável. Ele mostrou a Kurt um corte inicial de Mary Poppins antes que o filme fosse lançado, antes que o mundo tivesse visto um único quadro. E ele observou. Não observou o filme. Observou a reação de Kurt. Ele não queria a opinião de um crítico ou de um especialista. Walt Disney usou um garoto de 15 anos como seu teste de audiência pessoal e definitivo, porque algo na maneira como Kurt percebia as histórias o tornava digno de confiança. Ali, naquele escritório, o futuro astro de ação estava sendo forjado pelo maior sonhador do século sem sequer perceber. A relação entre o mestre e o aprendiz não se limitava a conversas sobre roteiros. Walt Disney começou a presentear Kurt com algo tangível, pedaços da própria alma do estúdio. Eram obras de arte originais, paisagens pintadas à mão que serviam como os mundos de fundo por trás dos personagens animados. Para a maioria das pessoas, aquilo era apenas decoração requintada. Para Kurt, no entanto, eram mensagens silenciosas que Walt enviava sem precisar dizer uma palavra. Aquilo significava: você importa. Você faz parte disto. Sutilmente, Walt empurrava Kurt em direção à atuação como uma carreira de vida. Mas, naquela época, o coração do garoto ainda batia no ritmo de uma partida de beisebol.
O chamado do Diamante de Terra era mais alto e mais sedutor do que qualquer estúdio de cinema. No entanto, Walt, um homem que entendia melhor do que ninguém o que significava construir um império a partir de um sonho, via em Kurt um dom que o beisebol, por mais que o menino o amasse, nunca poderia utilizar plenamente. E então o impensável aconteceu. Em 15 de dezembro de 1966, o mundo parou. Walt Disney morreu. Kurt tinha apenas 15 anos naquele dia fatídico. Curiosamente, ele não estava na Disney. Ele estava em um estúdio da Universal, filmando um programa de televisão de faroeste, no meio de um close-up, quando o set ficou subitamente silencioso. Alguém caminhou em sua direção com aquela lentidão terrível. A maneira como se caminha quando a notícia que se carrega é mais pesada do que qualquer palavra que se possa usar. Sinto muito em lhe dizer isso, Kurt, mas Walt Disney faleceu. Ao longo dos anos, Kurt falou sobre esse momento mais de uma vez. Ele se lembra da quietude absoluta do set. Ele se lembra de como todos olhavam para ele. Não era com pena superficial, mas com algo mais suave. Uma consciência coletiva de que aquele garoto havia perdido algo real, porque ele tinha. Ele não perdeu apenas um chefe, perdeu um mentor, um amigo, um homem que o viu, verdadeiramente o viu, em uma idade em que a maioria das pessoas via apenas um ator mirim cumprindo tabela. Anos mais tarde, quando mostraram a Kurt aquele pedaço de papel na mesa esquecida de Walt, com o nome Kurt Russell, rabiscado em lápis de cera vermelho, uma das últimas coisas que o homem escreveu antes de partir. Kurt não soube o que dizer. Até hoje, ele não sabe inteiramente. Mas ele sabe o que aquilo significava. Significava que Walt nunca parou de pensar nele, mesmo no fim. Com a morte de seu mentor, a vida seguiu, mas de uma maneira extraordinariamente dividida. Durante alguns anos extraordinários no início da década de 1970, Kurt Russell viveu duas vidas completas, e ele era excelente em ambas. De um lado do seu mundo, havia a Disney, os estúdios, as luzes, o contrato de 10 anos que o próprio Walt havia assinado. Os filmes saíam um atrás do outro. The Computer Wore Tennis Shoes, o computador de tênis. Now You See Him, Now You Don't, o homem invisível. The Barefoot Executive, o executivo descalço. Kurt estava se tornando a maior estrela da Disney daquela década. Robert Osborne, o respeitado historiador de cinema, mais tarde o chamaria exatamente disso, a presença definitiva do estúdio nos anos 70. O público o adorava. Na tela, ele era o próprio charme, o garoto americano ideal, a personificação humana de torta de maçã e sorvete. Mas do outro lado desse mesmo mundo, o lado que a maioria das pessoas nunca via, Kurt Russell vestia um uniforme por uma razão muito diferente. Ele estava jogando beisebol. E não se engane, ele jogava seriamente, profissionalmente. Não era um hobby entre as tomadas, não era algo divertido para os fins de semana. Era uma busca genuína e comprometida pelo sonho que ele carregava desde a infância. Em 1971, ainda sob contrato com a Disney, Kurt assinou com o sistema de ligas menores do California Angels. Ele tinha 20 anos, era um segunda base ambidestro, switch hitter, e era bom o suficiente para ganhar uma vaga no elenco do Band Rainbows, na Liga Noroeste Classe A. Ele era bom o suficiente a ponto de, quando surgiu a oportunidade de jogar na Liga AAA, na Cidade do México, ele ter que pesar a decisão. Ele escolheu permanecer no sistema americano, não por medo do México, mas porque acreditava no caminho tradicional, na escalada árdua. Depois vieram os Walla Walla Islanders em 1972. A cada ano, Kurt se movia. A cada ano, a competição ficava mais difícil, os arremessadores mais rápidos, o jogo mais brutal. E a cada ano, ele mantinha seu lugar. Em 1973, ele foi promovido para a classe AA, AA, jogando pelo El Paso Sun Kings, na Liga do Texas. Isso não era mais brincadeira de criança. Isso não era tempo livre.
Isso era Kurt Russell, o ator contratado da Disney, competindo genuinamente em um nível que exigia tudo dele. O beisebol não era um projeto paralelo, era uma carreira paralela, correndo ao lado de Hollywood com peso igual, compromisso igual e fogo igual. Os dois mundos existiam lado a lado, e Kurt os mantinha separados com uma disciplina que a maioria das pessoas em qualquer uma das indústrias jamais conseguiria gerenciar. No set, ele era o ator. No diamante, ele era o jogador. E ele transitava entre eles com aquele foco silencioso que define as pessoas verdadeiramente motivadas. Sem alarde, sem performance, apenas implacável. Seu pai, Bing, também fazia parte desse mundo. Bing era dono do Portland Mavericks, o único time independente da Liga Classe A, e Kurt fazia trabalhos promocionais para o time durante a pós-temporada. O beisebol ainda era o negócio da família. Ainda era a linguagem compartilhada e, por uma breve janela de tempo, parecia que Kurt poderia realmente acabar vivendo dentro dessa linguagem para sempre. Mas o destino tem uma maneira cruel de intervir quando nos sentimos mais seguros. No início da temporada de 1973, com o El Paso, Kurt estava em campo. Uma jogada dupla, double play, estava se desenhando. É o tipo de jogada que um segunda base treina centenas, milhares de vezes. Receber a bola, girar, lançar, o pivô. O movimento fluido que separa os bons dos ótimos. Kurt estava em posição. Ele recebeu a bola. Ele girou o corpo para fazer o lançamento, e então o corredor que vinha em alta velocidade o atingiu. Não foi um deslize limpo. Não foi o tipo de colisão que se limpa a poeira da calça e se esquece na próxima entrada. Foi um impacto total, duro e violento. Foi o tipo de colisão que acontece quando um corredor decide que vai quebrar a jogada, custe o que custar. O tipo de impacto brutal que envia um corpo humano voando em uma direção para a qual ele nunca foi projetado. Naquele instante, algo mais do que ossos e músculos foi atingido. A colisão rasgou o manguito rotador do ombro direito de Kurt. O ombro de lançamento. O braço que mais importava. O dano foi imediato, visceral, e o veredito não demorou a chegar. Kurt nunca mais voltou a jogar em El Paso. Ele ainda tentou teimosamente jogar um punhado de partidas no final daquela temporada como rebatedor designado para os Portland Mavericks, o time de seu pai. Era a única posição que exigia o mínimo daquele braço destroçado. Mas a verdade já estava estabelecida, pesada e imutável. Todos ao redor dele podiam ver. Bing, seu pai, podia ver. E Kurt podia sentir. Ele sentia na dor que se recusava a ir embora, na maneira como o braço simplesmente não respondia mais como antes. O beisebol acabou assim, simplesmente acabou. Não houve uma grande despedida sob as luzes de um estádio lotado. Não houve uma cerimônia emocionante, nem um momento de reconhecimento coletivo. O sonho morreu em uma colisão na segunda base, durante um jogo qualquer de terça-feira na Liga do Texas. Um único segundo de contato físico, e o sonho que vivia dentro de Kurt Russell desde os 9 anos de idade, desde o dia em que ele fez um teste apenas para conhecer Mickey Mantle, estava acabado. Ele tinha 22 anos. Existe um tipo muito particular de silêncio que recai sobre uma pessoa quando a coisa que ela mais desejava no mundo lhe é tirada. Não por fracasso, não por falta de talento ou de vontade, mas por acidente. Por um corpo que simplesmente não conseguiu sobreviver ao que lhe foi pedido. Kurt Russell nunca foi um homem de falar sobre sua dor da maneira performática que Hollywood ensina. Ele não dramatiza, ele não vive no passado, mas, nas raras vezes em que falou sobre esse momento em entrevistas espalhadas pelas décadas, o peso está sempre lá. Está escondido logo abaixo da facilidade de seu sorriso, abaixo do charme, abaixo daquela risada que parece tão natural. Eu realmente amava o beisebol, disse ele uma vez de forma simples, e nessas 5 palavras residia tudo. Porque o homem que se tornaria uma das estrelas mais magnéticas de Hollywood não escolheu esse caminho por paixão avassaladora. Não no início. Ele o escolheu porque o outro caminho
O único que ele realmente queria trilhar havia desaparecido do mapa. O que aconteceu a seguir determinaria se aquela perda seria o fim de uma história ou o começo de algo muito maior. Mas aqui está uma verdade cruel sobre ser uma estrela infantil que ninguém te conta até que você já esteja preso na armadilha. O público que te amava aos 12 anos não te ama automaticamente aos 22. O estúdio que fez de você um nome familiar não sabe automaticamente o que fazer com você quando você cresce e não cabe mais nos papéis que te tornaram famoso. E a indústria que lucrou com sua infância não se importa, de verdade, se a versão adulta de você encontrará um lugar no mundo. Kurt Russell descobriu isso da maneira mais difícil. Durante o final dos anos 60 e início dos 70, ele foi o garoto de ouro da Disney, o rosto em quem as mães confiavam, o sorriso que você colocava em um pôster de cinema para garantir a bilheteria. Mas à medida que os anos passavam, o corpo de Kurt mudava, sua voz engrossava e o menino na tela se tornava um homem jovem. Algo desconfortável começou a pairar no ar ao seu redor. Ele estava preso. Não preso da maneira trágica que algumas estrelas infantis ficam, em escândalos, em vícios, nos destroços de uma vida vivida rápido demais, sob luzes fortes demais. A vida de Kurt Russell era estável, sua família era calorosa, seu trabalho era consistente, mas sua carreira, a forma real dela, estava congelada em âmbar. Ele ainda era visto como o garoto, o rapaz saudável da Disney, torta de maçã e sorvete, seguro, inofensivo. E Kurt Russell não era seguro. Ele nunca tinha sido seguro. Não de verdade. Ele apenas não tinha tido a chance de provar o contrário. Foi ótimo fazer parte da Disney, e serei sempre grato por isso, disse ele em uma entrevista ao The Hollywood Reporter. Mas eu queria provar que podia fazer mais. Eu queria quebrar o molde e mostrar que podia lidar com papéis adultos mais sérios. O problema é que Hollywood não é uma indústria que recompensa o querer. Ela recompensa o provar. E provar algo novo quando você carrega o rótulo de ex-astro infantil com uma década de filmes familiares nas costas é uma das tarefas mais difíceis do mundo. Mas Kurt tentou. Silenciosamente, persistentemente, da maneira como ele faz tudo. Em 1975, ele assumiu um papel em The Deadly Tower, um filme para a televisão sobre Charles Whitman, o atirador responsável pelo massacre da Torre do Texas em 1966. Era sombrio, era sério, era o mais longe da Disney que alguém poderia viajar em uma única decisão de elenco. Alguns críticos notaram, algumas portas se entreabriram, mas a indústria, como um navio gigante, movia-se lentamente, e o sussurro nos corredores sobre Kurt Russell permanecia o mesmo. É aquele garoto da Disney. E então veio Elvis. Em 1979, John Carpenter, um diretor cujos instintos para elenco eram tão afiados quanto seus instintos para o horror, ofereceu a Kurt o papel principal em uma cinebiografia para a televisão sobre Elvis Presley, o rei do rock. O artista mais carismático da história da música americana. Foi uma escolha audaciosa. Foi uma escolha polarizadora. A reação foi imediata e foi brutal. A imprensa não apenas questionou a escalação. Eles zombaram abertamente. Eles riram alto. Como aquele garoto de rosto limpo, aquele bom moço dos filmes de domingo à tarde, poderia encarnar a alma torturada e elétrica de Elvis? O desafio estava lançado, e o mundo estava pronto para vê-lo falhar. Era o tipo de ridículo que satura as páginas dos jornais, domina os programas de entrevistas e envenena as conversas de quem decide, coletivamente, se alguém merece uma chance antes mesmo de ter pisado no palco. Quando Kurt aceitou o papel, ele entrou em um túnel de 6 meses, onde a única coisa que ouvia era o mundo duvidando dele. Qualquer pessoa com uma máquina de escrever ou um microfone parecia estar tendo um dia de campo às custas dele. Ah, meu Deus, você só pode estar brincando, diziam eles. Aquele ator da Disney, aquele garoto, o Elvis. Eles não conseguiam inventar insultos rápido o suficiente. Kurt sentiu a ferroada.
Ele era humano, afinal. Ele não estava imune ao peso de ser publicamente descartado como uma piada. Mas algo dentro dele mudou. A dúvida não se transformou em medo. Transformou-se em algo mais duro, mais afiado. No começo eu pensei, tudo bem, que seja, recordou Kurt. Mas depois eu pensei, quer saber? Que se danem eles. E então eu disse, esperem um minuto. Podem vir, rapazes. Venham com tudo, porque isso só me dá um caminho para seguir, para cima. Naquele momento de decisão solitária, ele fez uma aposta consigo mesmo. Eu serei bom nisso. Eu sei disso. Eu sei que vou fazer um bom trabalho aqui. E quando eu terminar, eles vão me dever um pedido de desculpas. Ele estava certo. Sua performance como Elvis não foi apenas boa. Não foi apenas competente ou passável. Foi extraordinária. Kurt não imitou o rei. Ele o habitou. Ele capturou a fisicalidade, o carisma elétrico e, mais importante, o perigo que existia logo abaixo do charme sulista. Ele passou meses não apenas assistindo a filmagens, mas ouvindo o mundo ao redor de Elvis, entendendo a força gravitacional que fazia as pessoas caírem em sua direção. Quando as câmeras rodaram, ele não estava atuando. Ele estava sendo. E a simetria dolorosa, quase mítica, desse momento não passou despercebida por ninguém que prestasse atenção na história. Porque a primeira vez que Kurt Russell apareceu em uma tela de cinema, aos 11 anos, ele estava em um filme com o verdadeiro Elvis Presley. Era 1963, em loira, morenas e ruivas. O trabalho de Kurt naquela cena era simples. Ele chutou a canela de Elvis. Um menino chutando o rei. 16 anos depois, aquele mesmo menino era o rei. A performance rendeu a Kurt uma indicação ao Emmy de melhor ator. Os críticos, que passaram meses despedaçando sua reputação antes que um único quadro fosse filmado, ficaram subitamente mudos. As portas que permaneceram fechadas ou apenas entreabertas por anos não apenas se abriram, elas foram arrancadas de suas dobradiças. E parado do outro lado dessas portas, não estava apenas um novo capítulo na carreira de Kurt Russell. Estava o começo de algo muito maior. Uma parceria com o diretor que tinha visto o que ninguém mais se dera ao trabalho de procurar. John Carpenter havia encontrado seu protagonista. Carpenter não tropeçou em Kurt Russell por acaso. Ele o escolheu deliberadamente, com a certeza clínica de um diretor que sabe exatamente o que precisa e passou anos esperando a pessoa certa para preencher o espaço. Elvis tinha sido a primeira colaboração deles, Carpenter dirigindo, Russell estrelando, e algo clicou entre os dois que ia muito além da mecânica de fazer filmes. Carpenter viu em Kurt uma qualidade que o resto de Hollywood passou uma década tentando lixar e suavizar. Uma aspereza, um gume, uma maneira de habitar a tela que fazia você se inclinar para a frente sem saber o porquê. Então, quando Carpenter começou a desenvolver Fuga de Nova York, Escape from New York, um filme de ação pós-apocalíptico ambientado em um futuro onde a ilha de Manhattan se tornou uma prisão de segurança máxima e um homem precisa entrar para resgatar o presidente dos Estados Unidos, havia apenas uma pessoa que ele queria para o papel principal. E essa pessoa não era um herói, Snake Plissken. Diga esse nome para qualquer um que cresceu assistindo filmes nos anos 80 e algo acontece. Um brilho de reconhecimento, uma mudança na postura. Surge a imagem imediata de um homem com um tapa-olho, uma jaqueta de couro surrada e uma expressão que comunicava sem uma única palavra que ele não dava a mínima para suas regras, sua autoridade ou sua sobrevivência. Snake Plissken não era o mocinho. Ele era um criminoso, um condenado, um homem que havia sido jogado na mesma prisão que agora era forçado a infiltrar. Ele não salvava as pessoas por bondade ou patriotismo. Ele as salvava porque precisava, porque sua própria vida dependia disso. E quando a missão terminava, ele não celebrava com a bandeira ao fundo. Ele simplesmente ia embora. Kurt Russell interpretou Snake como se tivesse esperado a vida inteira por aquele momento. Fuga de Nova York foi lançado em 1981 e fez algo raro em Hollywood. Não apenas teve sucesso,
mas criou um arquétipo. O anti-herói cínico, interesseiro e impossivelmente descolado, que opera inteiramente fora do sistema e não sente culpa nenhuma por isso. Antes de Kurt Russell ser Snake Plissken, esse personagem não existia plenamente no cinema. Depois dele, todos tentaram copiar, mas ninguém conseguiu. Porque Snake não era apenas legal, ele era vivo. Kurt trouxe uma fisicalidade ao papel, um humor seco e um perigo mal contido que faziam o personagem parecer real de uma maneira que os arquétipos de Hollywood raramente conseguem. Carpenter escreveu o papel com um tipo específico de homem em mente. Não um durão que finge ser duro, mas alguém que carregava isso naturalmente, da mesma forma que algumas pessoas carregam sua altura ou sua quietude. Kurt carregava isso. A parceria se aprofundou imediatamente. Em 1982, Carpenter trouxe Kurt de volta para O Enigma de Outro Mundo, The Thing, um filme de terror e ficção científica sobre um organismo alienígena que podia imitar perfeitamente qualquer criatura viva, preso em uma estação de pesquisa isolada na Antártica. O frio estava prestes a ficar muito pior. Se Fuga de Nova York foi o grito de rebeldia, o filme seguinte foi o sussurro do medo. Era mais sombrio, mais silencioso e infinitamente mais psicológico. Em O Enigma de Outro Mundo, The Thing, 1982, o horror não estava no espetáculo visual, embora os efeitos fossem grotescos. O verdadeiro horror estava na confiança. Ou melhor, na ausência absoluta dela. O terror residia em olhar para o homem ao seu lado, alguém com quem você trabalhava todos os dias, e não saber se ele ainda era humano ou se era uma cópia perfeita esperando para atacar. Kurt interpretou R.J. McReady, o piloto de helicóptero da estação. Era o único homem cuja paranoia, ironicamente, revelou-se a única resposta sã para uma situação insana. Foi um tipo de papel diferente de Snake Plissken. Havia menos arrogância, menos gingado e mais resistência bruta. Era o tipo de performance que não exige atenção gritando, mas comanda o olhar através da competência. E embora O Enigma de Outro Mundo tenha sido largamente incompreendido pelo público e massacrado pela crítica na época de seu lançamento, o tempo, o grande juiz da arte, fez justiça. Ao longo das décadas, o filme escalou cada lista séria das maiores conquistas do gênero, tornando-se uma obra-prima cultuada. E Kurt estava lá, no centro frio e pulsante de tudo. Então, em 1986, veio Os Aventureiros do Bairro Proibido, Big Trouble in Little China. E aqui, John Carpenter fez algo quase lúdico. Uma jogada de mestre que revelou o quão profundamente ele entendia a natureza de Kurt. Ele escreveu para seu ator fetiche um personagem que, na superfície, era o galã, o falador, o homem confiante que entra na sala como se fosse o dono do lugar. Mas o segredo brilhante do filme era este. Ele não era o herói. Jack Burton não era o herói da história. Ele achava que era. Ele se comportava como se fosse. Mas o verdadeiro herói, aquele que entendia a situação mística, que tomava as decisões reais e que salvava o dia, era seu amigo mais quieto e observador, Wang Chi, interpretado por Dennis Dun. Foi uma escolha subversiva, uma piada interna embrulhada dentro de um filme de ação explosivo. E Kurt interpretou isso de forma brilhante, com autoconsciência suficiente para fazer a comédia funcionar e carisma genuíno suficiente para fazer você gostar de assistir a um homem que é, essencialmente, o ajudante, sidekick, o tempo todo, mas sem saber disso. Carpenter entendeu algo sobre Kurt que o resto de Hollywood ainda não tinha descoberto. Kurt Russell não precisava ser a coisa mais importante em cada cena para brilhar. Ele era magnético o suficiente para que, mesmo quando a história não girava em torno dele, ele a mantivesse unida apenas com sua presença. Os filmes da era Carpenter-Russell, Fuga de Nova York, O Enigma de Outro Mundo, Os Aventureiros do Bairro Proibido, não eram apenas filmes. Eram um vocabulário.
Eram uma linguagem compartilhada entre um diretor e um ator, que se entendiam de uma maneira que raramente acontece em uma indústria construída sobre transações frias. E Snake Plissken, aquele sobrevivente marcado, indiferente e magnificamente egoísta, tornou-se algo que Kurt Russell carregou consigo muito depois que as câmeras pararam de rodar. Não era mais um papel, era uma lenda. Mas enquanto a carreira de Kurt atingia o status de ícone cult, sua vida pessoal estava prestes a sofrer uma colisão tão impactante quanto aquela no campo de beisebol. Mas desta vez, o impacto seria de cura, não de destruição. A primeira vez que Kurt Russell e Goldie Hawn estiveram na mesma sala, ele tinha 15 anos e ela, 20. Era 1966. O filme era um musical da Disney chamado The One and Only, Genuine Original Family Band, uma produção que desapareceria silenciosamente na história do cinema. Nenhum dos dois se lembraria muito sobre o filme em si, mas Goldie se lembraria de Kurt. Eu tinha 21 e ele 16, e eu o achei adorável, disse ela anos depois, com o tipo de risada que pertence a alguém recontando o início de algo que ainda não compreendia. Mas ele era muito jovem. Ela estava certa. Ele era muito jovem. E assim, eles seguiram caminhos separados. Duas pessoas que compartilharam um set, compartilharam uma breve janela de atenção mútua e, em seguida, voltaram para a correnteza enorme e agitada de Hollywood, onde milhares de vidas se cruzam e quase nenhuma permanece unida. Por 17 anos, nada aconteceu. O silêncio reinou entre os dois. E então, em 1983, tudo aconteceu de uma vez. Kurt estava fazendo um teste para Armas e Amores, Swing Shift, uma comédia romântica dirigida por Jonathan Demme. Goldie já estava escalada como a estrela. E quando Kurt entrou na sala, algo clicou. Não foi o clique fácil e sem esforço que os filmes gostam de fingir que é o amor. Foi algo mais interessante do que isso. Foi um reconhecimento. O tipo de sensação que acontece quando duas pessoas, que já se registraram em algum lugar do passado como importantes, finalmente se reencontram no momento certo de suas vidas. Kurt, por sua própria admissão, cometeu um erro quase imediatamente. Ele estava nervoso, talvez tentando esconder o quanto estava impressionado. Ele disse algo sobre a figura de Goldie que, por qualquer padrão normal de comportamento profissional, ele não deveria ter dito. Um comentário sobre o corpo dela que, nas mãos erradas ou ouvidos errados, teria encerrado a conversa antes mesmo de começar. Mas Goldie não ficou ofendida. Ela ficou lisonjeada. Ela viu através da bravata. O primeiro encontro deles aconteceu pouco depois, e não seguiu o roteiro padrão de Hollywood. Não foi um jantar à luz de velas em um restaurante 5 estrelas, nem um passeio tranquilo pelas colinas de Los Angeles. Foi Kurt ajudando Goldie a invadir uma casa que ela estava reformando. A fechadura estava emperrada, a porta não abria, e Kurt, sem fazer alarde, sem transformar aquilo em uma produção, encontrou uma maneira de entrar. Eles se apaixonaram durante as filmagens de Swing Shift. Não lentamente, e não da maneira como os romances de cinema geralmente são narrados, com grandes gestos, declarações na chuva e o tipo de drama que gera boa publicidade. Eles se apaixonaram da maneira como duas pessoas se apaixonam quando ambas estão, pela primeira vez em muito tempo, sentindo-se genuinamente seguras. Porque a verdade é que nenhum dos dois tinha estado seguro recentemente. Goldie tinha acabado de sair de um divórcio doloroso de Bill Hudson, o pai de seus 2 filhos, Oliver e Kate. Kurt tinha encerrado recentemente seu casamento com a atriz Season Hubley, com quem tinha um filho, Boston. Ambos carregavam as cicatrizes visíveis e invisíveis de relacionamentos que não funcionaram, de promessas quebradas e da exaustão de tentar fazer o amor durar em uma cidade projetada para o efêmero. Ambos, Kurt e Goldie, entendiam em seus ossos, na medula de suas vivências, qual era a sensação quando o amor se transformava em algo diferente de amor. Eles conheciam o som de portas batendo
e o silêncio frio que vem depois. E assim, quando se encontraram no meio dos destroços de suas vidas passadas, eles tomaram uma decisão que Hollywood, com sua obsessão por casamentos de conto de fadas e divórcios de capa de revista, nunca perdoou completamente. Eles não se casaram. Não foi naquela época, no calor da paixão inicial. Não foi anos depois. Não foi nunca. É crucial entender que isso não foi um descuido, não foi indiferença ou preguiça burocrática. Foi uma escolha. Foi um ato deliberado, ponderado e profundamente pessoal que eles fizeram juntos e defenderam com uma convicção tranquila por mais de 40 anos. Um relacionamento duradouro não é sobre casamento, explicou Goldie, com a sabedoria de quem viu o outro lado. É sobre compatibilidade e comunicação, e ambos precisam querer que funcione. Kurt disse a mesma coisa, mas com sua clareza habitual, sem rodeios. Para pessoas como nós, a certidão de casamento não criaria nada que de outra forma não teríamos. Ambos tinham visto no que o casamento poderia se tornar quando a engrenagem parava de girar. Eles tinham vivido através dos advogados e das ordens judiciais e decidiram, em um pacto silencioso, que o que eles tinham era precioso demais para ser colocado dentro de uma estrutura que poderia ser quebrada por um juiz. Em vez disso, eles escolheram uma filosofia radical, escolheram um ao outro todos os dias, ativamente, sem a rede de segurança ou a corrente de uma obrigação legal. Eu já estaria divorciada há muito tempo se tivesse me casado com Kurt, disse Goldie certa vez em um programa de entrevistas britânico com um sorriso que carregava décadas de significado oculto. Há algo psicológico em não ser casado. Se você tem independência, se você tem senso de liberdade suficiente, você acorda todas as manhãs e toma a decisão de estar junto. Isso é mais poderoso do que qualquer pedaço de papel. Mas o que tornou essa decisão verdadeiramente notável? O que a elevou além de uma manchete sensacionalista ou de um tópico de conversa em jantares foi como ela se parecia na prática. No dia a dia, no chão da sala de estar, parecia com isto. Quando os filhos de Goldie, Oliver e Kate Hudson passaram a conviver com Kurt pela primeira vez, eles eram muito pequenos. Goldie observava. Ela observava com aquela atenção de falcão, a vigilância primitiva que qualquer mãe exerce quando uma nova pessoa entra na vida de suas crias. Ela observava como Kurt falava com eles, como ele escutava, realmente escutava. Como ele se movia pela sala quando as crianças estavam presentes. O que realmente me pegou foi quando observei meus filhos visitando o set de filmagem e vi como ele agia com eles, contou ela. Ele era incrível, ele era tão natural. Kurt não tentou substituir o pai biológico deles. Ele não entrou competindo por afeto. Ele simplesmente apareceu. De forma consistente, confiável, calorosa. Ele se tornou algo que Oliver e Kate precisavam desesperadamente e nem sempre tiveram. Uma presença, um lugar seguro, um homem que estava lá. Kate Hudson, que cresceu para se tornar uma das atrizes mais amadas de Hollywood por mérito próprio, falou sobre Kurt com uma reverência que vai muito além da gratidão comum. Eu tenho um padrasto que entrou em cena e desempenhou um papel enorme, gigantesco, em nos mostrar o que é ter uma figura paterna confiável em nossa vida, disse ela. Ela chamou Kurt de seu protetor leal, um pai aventureiro, selvagem e às vezes indomável. Não um padrasto interpretando um papel, um pai. Ponto final. Em 1986, a família cresceu. Kurt e Goldie deram as boas-vindas ao seu próprio filho juntos, Wyatt. E a família que eles construíram ao redor desse garoto não era uma família de Hollywood, daquelas que parecem perfeitas nas fotos e vazias por dentro. Era uma família misturada, blended family. Sim, era complicada no papel, sim, mas nos cômodos onde a vida acontecia, nas casas na Califórnia e no Colorado onde criaram seus filhos, era simplesmente uma família, era barulhenta, era calorosa. Era cheia de conversas sobre beisebol e hóquei,
cheia de risadas e daquele tipo de caos feliz que só acontece quando as pessoas genuinamente gostam de estar perto umas das outras. Kurt e Goldie não quebraram as regras do romance de Hollywood porque queriam atenção. Eles as quebraram porque as regras estavam erradas. E 40 anos depois, a prova está na maneira como eles ainda olham um para o outro. Existe uma versão de Kurt Russell que Hollywood vende e empacota para as massas. O astro de ação, o anti-herói, o homem com o tapa-olho e a jaqueta de couro que não deve satisfações a ninguém. Snake Plissken, Jack Burton, o cara que entra em um prédio em chamas ou em uma nave espacial moribunda e, de alguma forma, sai do outro lado parecendo que foi feito exatamente para aquele tipo de desastre. E essa versão é real, é parte dele. Mas não é a história toda, nem de longe. A história completa vive nos quartos mais silenciosos. Vive na maneira como Kurt Russell se move pela própria casa quando seus filhos estão nela. Vive nos detalhes contratuais que ninguém lê. Sabe-se agora que Kurt negociava seus contratos com uma cláusula inegociável. Não era por mais dinheiro, não era para ter seu nome maior no pôster, era pelo direito de voar para casa todas as noites, mesmo de filmagens no deserto, não importava a distância, só para que ele pudesse estar lá quando seus filhos fossem dormir. Kurt Russell é, segundo todos os relatos de todas as pessoas que o viram em ação, um dos melhores pais de Hollywood. E ele construiu essa reputação não através de grandes declarações públicas ou performances de paternidade para as câmeras dos paparazzi. Ele a construiu aparecendo, dia após dia, ano após ano. Nas formas pequenas, nada glamorosas e insubstituíveis que as crianças realmente notam e guardam na memória. E tudo começou com Boston. Boston, Oliver Grant Russell, nasceu em 1980 durante o casamento de Kurt com Susan Hubley. Quando Kurt e Susan se divorciaram em 1983, Boston tinha apenas 3 anos de idade. E a partir daquele momento de ruptura, Kurt tomou uma decisão que definiria silenciosamente o resto de sua vida como homem e como pai. Ele permaneceu presente. Ele se recusou a ser um pai de fim de semana, uma visita. Ele era a constante. Kurt não permaneceu presente da maneira que pais ausentes prometem fazer em momentos de culpa. Ele ficou presente da maneira que pais de verdade ficam, com consistência, sem drama e sem nunca tentar transformar a paternidade em um espetáculo sobre si mesmo. E o resultado dessa criação silenciosa floresceu em Boston. Ele cresceu para ser quase o oposto exato do que Hollywood preveria para o filho de um astro de cinema. Boston evitou os holofotes com uma determinação admirável. Nada de carreira de ator, nada de vida pública, nada de capitalizar sobre o sobrenome famoso. Em vez disso, ele buscou algo que surpreendeu até os mais próximos. Tornou-se um acadêmico religioso, mestre em teologia budista, com especialização em hinduísmo e, mais tarde, um diploma em psicologia. Seu irmão Wyatt falou dele certa vez com um orgulho genuíno. Meu irmão Boston é um erudito religioso. É isso que eu considero coisas verdadeiras para se orgulhar e celebrar. O fato de Boston ter se sentido livre o suficiente para trilhar seu próprio caminho, longe de um mundo que lhe abriria todas as portas, diz tudo sobre como Kurt o criou. Ele não criou um menino que precisava de fama para se sentir completo. Ele criou um homem que já sabia que era o bastante. Depois vieram Oliver e Kate. Quando Kurt entrou na vida deles, Oliver tinha 7 anos e Kate apenas 4. A relação que se formou ali não foi a que famílias misturadas costumam produzir. Não foi algo desajeitado ou provisório. Não precisava de asteriscos ou notas de rodapé. Era amor, simples e inteiramente. Kate tem sido a mais vocal sobre isso. Em inúmeras entrevistas ao longo de sua carreira de sucesso, ela retorna a Kurt com uma clareza tocante. Eu tenho um padrasto que assumiu o papel de compartilhar o que é ter uma figura paterna confiável em nossas vidas, disse ela a Howard Stern. Ela o chama de seu protetor leal, um pai aventureiro e às vezes indomável. Não um padrasto cumprindo um dever,
mas um pai do tipo real. Aquele que está em todos os jogos, lê todas as histórias antes de dormir e está lá de manhã sem que ninguém precise pedir. Oliver também carregou a influência de Kurt silenciosamente. Hoje, um ator com centenas de créditos na televisão, ele aprendeu observando Kurt que o trabalho é separado do homem, que o que você faz na tela não define quem você é ao chegar em casa. E então, há Wyatt. Nascido em 1986, o único filho biológico de Kurt e Goldie, é, em muitos aspectos, o espelho mais impressionante da vida de seu pai. A história de Wyatt corre quase em paralelo com a de Kurt. Ele foi um atleta de elite primeiro, um goleiro de hóquei no gelo profissional na Europa. O hóquei era o beisebol de Wyatt. Era seu sonho, sua identidade. E então, como aconteceu com Kurt, uma lesão no quadril aos 24 anos encerrou tudo. Wyatt fez exatamente o que o pai fizera. Voltou-se para a atuação e tornou-se extraordinário. No projeto Monarch, Legado de Monstros, pai e filho interpretaram o mesmo personagem em diferentes épocas. Um pai e um filho na vida real dando vida ao mesmo homem através das décadas. Sempre perguntamos, qual é a coisa mais difícil que você pode fazer? Disse Wyatt. Essa pergunta não foi algo que ele inventou. Ele aprendeu assistindo ao pai vivê-la. Kurt Russell não criou 4 filhos da maneira que Hollywood cria crianças. Ele não criou extensões de marca. Ele criou pessoas, independentes, ferozmente vivas, que carregam seu nome ou sua influência como algo precioso. Não porque lhes foi dado, mas porque foi conquistado em cada manhã em que ele estava lá antes de eles abrirem os olhos. No final das contas, todo grande homem pode rastrear a arquitetura de quem ele é até uma única pessoa. Para Kurt Russell, essa pessoa não foi Walt Disney, não foi John Carpenter, não foi nem mesmo Goldie Hawn, não foi nenhum diretor ou executivo que lhe assinou um cheque. Foi Bing, Neil Oliver Russell, o homem que o mundo conheceu como o delegado Clem Foster em Bonanza, que os fãs de beisebol em Portland conheciam como o dono dos Mavericks e que sua família conhecia simplesmente como pai, foi a fundação sobre a qual tudo o que Kurt Russell se tornou foi construído. Aquele pedaço de papel na mesa de Walt Disney, a colisão violenta na segunda base e a recusa em ser rotulado como um ex-astro mirim foram apenas capítulos. O livro inteiro, porém, foi escrito sob o olhar de um pai que ensinou que a integridade vale mais que o aplauso e que a família é o único time que realmente importa. Kurt Russell não se tornou uma lenda por tentar ser uma. Ele se tornou uma lenda porque quando o mundo tentou lhe dizer quem ele deveria ser, ele escolheu ser apenas o homem que seu pai o ensinou a ser, autêntico, inabalável e, acima de tudo, presente. Remova Bing Russell da equação e o Kurt Russell que conhecemos simplesmente deixa de existir. Não existiria o ator, nem o pai, nem o homem íntegro que vemos hoje. Porque Bing não foi apenas alguém que amava o beisebol. Ele foi alguém que compreendeu, de uma forma que poucos no mundo conseguem, o que realmente significa dar a uma pessoa uma última chance. Os Portland Mavericks foram a prova viva desse entendimento. Quando Bing comprou o time em 1973, ele não o construiu como os outros donos de ligas menores. Ele não perseguiu vitórias a qualquer custo, embora os Mavericks vencessem. Ele não correu atrás de contratos de patrocínio. Aliás, ele manteve os logotipos corporativos fora do estádio. Ele não buscava eficiência, lucro ou qualquer métrica que as organizações esportivas usam para medir o sucesso. Bing buscava outra coisa: diversão. Eram apenas 7 letras. D-I-V-E-R-T-I-R. E essa palavra mudou tudo. Mudou como o time operava, como era percebido e quem ele atraía. Bing mantinha um elenco de 30 jogadores, muito maior do que o normal, porque acreditava que alguns daqueles homens mereciam mais uma temporada, mais um verão no diamante, antes que o jogo terminasse para eles. Eram ex-jogadores da liga principal
que nunca se firmaram, veteranos que não aceitavam a aposentadoria e sonhadores que vinham da França ou da Cidade do Cabo apenas pela chance de jogar, Bing abriu os portões. Ele contratou a primeira mulher gerente-geral na história do beisebol profissional, Lani Moss. Ele contratou o primeiro gerente-geral asiático-americano. Ele realizava testes abertos. Qualquer um que aparecesse poderia tentar uma vaga. A filosofia era radical em sua simplicidade. Todos merecem uma chance de jogar. O resultado? Os Mavericks bateram o recorde de público na história das ligas menores, não pelas vitórias, mas pelo que o time representava, um lugar onde o jogo ainda era puro. Kurt jogou pelo time do pai brevemente em 1977, já passado seu auge físico, apenas como um favor, porque sentia que aquela seria a última temporada do sonho de Bing. E então veio o momento que ninguém esquece. Em 1979, no filme Elvis de John Carpenter, o destino reuniu pai e filho na tela de uma forma poética. Kurt interpretou Elvis e Bing interpretou Vernon Presley, o pai de Elvis. Pai e filho interpretando pai e filho. Não foi algo orquestrado pelo marketing ou pelo sentimento barato. Foi uma das coisas mais íntimas que a família Russell já compartilhou com o público. Dois homens que se amavam, parados sob as luzes do estúdio, fingindo ser outros dois homens que se amavam tanto quanto eles. Curiosamente, o verdadeiro Elvis havia conhecido Bing anos antes, naquele set onde Kurt tinha apenas 11 anos. Elvis viu Bing do outro lado do estúdio e pediu que Kurt os apresentasse. Após o encontro, Elvis fez uma pergunta que surpreendeu a todos. Eu vi você em muitos faroestes. Adoro o jeito que você usa seu chapéu. Se eu algum dia fizer um faroeste, estaria tudo bem se eu usasse meu chapéu daquele jeito? Bing disse que sim, sentindo-se honrado. Esse era Bing, um homem que fazia os outros se sentirem vistos. Um homem que dava permissão livremente. Alguém cuja presença em uma sala fazia todos se sentirem um pouco mais importantes do que antes. Bing Russell partiu em 8 de abril de 2003, vítima de câncer, em Thousand Oaks, a mesma cidade onde criou Kurt, onde o som do taco batendo na bola na garagem foi a trilha sonora de uma infância. Ele tinha 76 anos. Kurt nunca falou publicamente sobre a morte do pai com confissões lacrimosas ou declarações ensaiadas para as câmeras. Ele carregou essa perda como carrega tudo, com silêncio e privacidade, do jeito que Bing gostaria. Mas o peso de Bing é visível se você souber para onde olhar. Está na forma como Kurt educa seus próprios filhos. Está na sua presença constante. Está nos contratos que ele assina para poder voar para casa todas as noites. Está nos testes abertos que ele mantém em sua própria vida, nas chances que dá e nas portas que deixa destrancadas. A filosofia que corre sob tudo o que Kurt Russell faz é a mesma de seu pai. Divertir-se, não apenas vencer. Bing Russell não deixou para Kurt uma fortuna ou uma dinastia dinástica. Ele deixou algo muito mais difícil de herdar e impossível de replicar. Ele deixou uma maneira de ser no mundo. E Kurt Russell, a cada novo dia, ainda está jogando de acordo com essas regras. Existe um tipo de rebeldia que Hollywood entende perfeitamente. É aquela que gera manchetes escandalosas, que queima rápido e deixa destroços pelo caminho. O ator que implode publicamente de forma tão espetacular que ninguém consegue desviar o olhar. Kurt Russell nunca foi esse homem. A rebeldia dele é mais silenciosa, mais lenta e quase invisível para quem não presta atenção. E por isso mesmo é muito mais eficaz. Tudo começou com os papéis aos quais ele disse não. Entre o final dos anos 80 e os anos 90, Kurt era um dos nomes mais rentáveis da indústria. Tango e Cash foi um sucesso de bilheteria. Backdraft, Cortina de Fogo, rendeu mais de 150 milhões de dólares. E sua interpretação de Wyatt Earp em Tombstone tornou-se um dos faroestes mais amados do cinema americano. Os estúdios o queriam em todos os lugares, o tempo todo. E Kurt disse não. Não para tudo, mas para a maior parte.
Ele tornou-se extraordinariamente seletivo. Não daquela maneira pretensiosa de quem quer parecer importante, mas como alguém que decidiu que seu tempo vale mais do que seu currículo. Passei a aceitar apenas os papéis que me interessavam, disse ele. Essa frase contém uma filosofia inteira. Interessavam a ele. Não os que pagavam melhor, nem os que manteriam seu rosto em evidência, mas os que o desafiavam. Em uma indústria que vive do medo do esquecimento, Kurt Russell escolheu desaparecer regularmente, por vontade própria, às vezes por anos, e ele sempre voltava mais forte. Ele entendeu o que o sistema tenta esconder, que a ausência cria o desejo. O ator que está sempre disponível torna-se parte da mobília. O ator que aparece apenas quando tem algo genuíno a oferecer torna-se um evento. Mas essa rebeldia ia além da estratégia de carreira. Kurt Russell é um piloto licenciado há décadas. Ele voa seu próprio avião. E ele usou essa habilidade não apenas para o luxo da viagem, mas para algo muito mais profundo. Ele participou de missões reais de busca e salvamento. Ele voou em direção ao perigo quando outros fugiam dele, não porque um estúdio exigiu, nem para fazer publicidade, mas porque o céu pediu e ele respondeu. Isso revela quem Kurt Russell é, por baixo da persona das telas. Ele faz as coisas porque elas importam, não porque estão sendo vigiadas. Ele não precisa que o mundo testemunhe sua bondade para exercê-la. Enquanto Hollywood exige que seus astros sejam produtos disponíveis 24 horas por dia em tapetes vermelhos e redes sociais, Kurt simplesmente saiu de cena repetidamente, sem pedir desculpas. No início dos anos 2000, ele focou mais na família do que nos filmes. Ele morou no Colorado, voou, viveu nos espaços silenciosos entre as produções, onde a maioria dos atores enlouquece com a quietude. Kurt, por outro lado, apenas respirou. Filmes são apenas uma parte da sua vida, ele disse uma vez, em uma entrevista que revelou mais do que qualquer biografia. O beisebol é a experiência completa. Provavelmente tive esses momentos na minha vida pessoal. Provavelmente me senti assim com a Goldie. O beisebol, a experiência completa. Mesmo agora, décadas após a lesão no campo em El Paso, em 1973, o beisebol ainda é a régua com a qual Kurt Russell mede tudo. Não como uma perda ou um lamento, mas como um padrão de excelência. A forma mais pura do que significa estar plenamente vivo em algo. Ele passou toda a sua vida adulta procurando aquele sentimento em outros lugares. No olhar de Goldie, no crescimento de seus filhos e na imensidão do céu que ele atravessa pilotando seu próprio destino. Kurt Russell provou que, no final, a maior vitória não é ser o homem que Hollywood quer que você seja, mas ser o homem que você escolheu ser quando as luzes se apagam. A rebeldia de Kurt Russell nunca precisou de holofotes. Ela acontece nas manhãs silenciosas, quando ninguém está vigiando e o mundo não exige nada dele. Ali, ele é apenas Kurt. Um homem, um piloto, um pai, vivo. Essa é a rebeldia que no fim vence. A recusa em tornar-se o que os outros precisam que você seja. Em 2017, aos 66 anos e com mais de meio século de carreira, Kurt recebeu sua estrela na calçada da fama. Ao pressionar as mãos no cimento fresco, o momento não pareceu um adeus, mas um reconhecimento silencioso. Não apenas pelo que ele fez, mas por ter sobrevivido, fazendo-o sob seus próprios termos. Ele tornou-se algo que a indústria raramente produz. Alguém genuinamente insubstituível. A prova final veio através do olhar de diretores que não buscam apenas atores, mas obsessões. Quentin Tarantino foi o primeiro a entender a nova dimensão de Kurt. Juntos em quase 2 décadas, criaram 3 colaborações icônicas. Em A Prova de Morte, 2007, Kurt foi o dublê Mike, um assassino que usava seu carro como arma. Ele trouxe uma ameaça real, algo controlado e sinistro que fazia a pele arrepiar. Depois veio Os 8 Odiados, 2015, uma carta de amor de Tarantino ao faroeste. O gênero que moldou Kurt desde Bing e Bonanza. Como o carrasco John Ruth
e não o General Smithers, como alguns registros trocam. Ele mostrou que pode preencher o silêncio com mais peso do que a maioria dos atores preenche com diálogos. Por fim, em Era Uma Vez em Hollywood, 2019, ele esteve ali, nas bordas, segurando a estrutura da cena apenas com sua presença magnética. Mas não foi só Tarantino. James Gunn, em Guardiões da Galáxia. Volume 2, 2017, deu a Kurt o papel de Ego, o planeta vivo. Kurt interpretou o pai de Peter Quill, Chris Pratt, com uma facilidade devastadora, usando o charme que cultivou por décadas para esconder uma escuridão absoluta. Foi um dos vilões mais perturbadores da Marvel, justamente porque o público queria confiar nele. E então veio o inesperado, Papai Noel. Em Crônicas de Natal, 2018, Kurt assumiu a figura mais amada do folclore sem ironia ou deboche. Ele trouxe calor, alegria e uma magia genuína. Sob o couro de Snake Plissken e a frieza de Mike, revelou-se um homem que genuinamente gosta de fazer as pessoas felizes. Agora, o círculo se fecha de forma quase perfeita com The Madison, o spin-off de Yellowstone criado por Taylor Sheridan. No papel de Preston Clyburn, o patriarca de uma família enfrentando o luto nas montanhas de Montana, Kurt retorna ao neo-western. É uma história sobre o que resta quando as fundações são abaladas. Um tema que ele conhece bem desde aquela tarde em El Paso em 1973. Kurt Russell não é apenas um sobrevivente. Ele é o mestre do seu próprio destino. Ele voa seu avião, ama sua família e escolhe seus papéis não pela fama, mas pela alma. Ele provou que, se você for fiel ao diamante que carrega no peito, o mundo acabará, eventualmente aplaudindo exatamente quem você é. Ele disse que foi realmente divertido de fazer. E a maneira como ele disse isso, não com o entusiasmo ensaiado de um ator promovendo um projeto comercial, mas com a honestidade simples de um homem que genuinamente gostou do tempo que passou no set, resumiu tudo. Diversão. A palavra continuava voltando. A palavra de Bing, a palavra dos Mavericks, a filosofia que correu por baixo de toda a vida de Kurt Russell, como uma corrente sob águas paradas. Sua fortuna, segundo estimativas, gira em torno de 100 milhões de dólares. É o suficiente para parar de trabalhar. É o suficiente para desaparecer completamente na vida que ele construiu com Gold. As casas na Califórnia e no Colorado, o rancho, as manhãs silenciosas, os vinhos que ele aprendeu a amar em viagens de família e os netos que agora chegam para formar a próxima geração de uma linhagem que, contra todas as probabilidades de Hollywood, permaneceu unida. Mas ele não parou. Não porque precise de dinheiro, não porque precise de atenção. Ele continua porque o trabalho ainda o interessa, porque ainda existem papéis que o fazem inclinar o corpo para frente, da mesma forma que ele se inclinava no banco de reservas há 50 anos, quando um arremesso vinha em uma trajetória que ele nunca tinha visto antes. E essa é talvez a verdade mais profunda sobre Kurt Russell. Ele ainda é o menino com 2 sonhos. Um deles foi arrancado dele em um diamante de beisebol em El Paso, Texas, em 1973. Ele viveu esse luto silenciosamente, da mesma forma que vive todas as suas dores, de forma privada, completa e sem sobrecarregar ninguém com o peso da sua perda. Mas o outro sonho, aquele que Walt Disney viu nele antes de qualquer outra pessoa, aquele que cresceu de um menino que só queria conhecer Mickey Mantle para um homem que se tornou uma lenda em seus próprios termos, esse sonho ainda está vivo. Ele vive em cada papel que ele escolhe, em cada voo que ele pilota. Vive em cada manhã em que ele acorda ao lado da mulher que ele escolheu, continua escolhendo e continuará escolhendo enquanto a escolha for sua para fazer. Kurt Russell não conquistou Hollywood. Ele fez algo muito mais difícil. Ele caminhou através dela sem permitir que ela mudasse quem ele era. Se esta história fez você vê-lo de forma diferente, se Snake Plissken significou algo para você, se Tombstone fez seu coração acelerar,
Se o homem por trás do mito fez você acreditar que é possível ser uma estrela e ainda assim ser um ser humano íntegro, compartilhe isso com alguém que precisa ouvir. E lembre-se, a maior rebeldia não é incendiar o mundo, é recusar-se a deixar que o mundo diga quem você deve ser. Kurt Russell aprendeu isso aos 9 anos de idade, em um campo de beisebol, em uma casa onde o negócio da família era o jogo. E ele tem vivido essa verdade desde então. Desde então. Desde então. Desde então. Desde então. Desde